E se de repente você se encontrasse em um outro mundo, onde lá consegue uma força além do comum e habilidades que não tinha? Mas certo momento você tem que lutar contra criaturas gigantes e muito perigosas. O que você faria? Nesse vídeo iremos recapitular um filme com uma história incrível, onde tenho certeza que vocês acharão bem interessante. Então vem comigo em mais esse recap, e hoje do filme chamado John Carter, Entre Dois Mundos. O filme inicia mostrando um planeta estranho chamado Barsoom. Esse planeta consiste em 3 grandes reinos, chamados Hellion, Zodanga e Tarks. Hellion e Zodanga têm estado em guerra há séculos. No começo do filme, vemos o exército de Hellion com capas azuis lutando contra o exército de Zodanga com capas vermelhas. O general de Zodanga, chamado Sabitan, é abordado por 3 homens que afirmam ser mensageiros de uma deusa, chamados Terns. O líder deles, chamado Madai Shang, dá a ele uma misteriosa arma azul e diz que ele foi escolhido pela deusa para recebê-la, onde os Terns decidiram ajudar Zodanga na guerra. Eles possuem controle sobre uma misteriosa luz azul chamada o Nono Raio, que os torna mais fortes do que qualquer outra criatura viva naquele planeta. A cena muda para a cidade de Nova York em 1881, onde um jovem chamado Edgar é convocado por seu tio chamado John Carter para ir à cidade de Nova York. Quando chega na estação, ele é saudado pelo mordomo de John, que o leva até sua propriedade. John é um homem rico e ex-capitão do exército confederado. O advogado dele tristemente informa Edgar da morte do seu tio, e que tinha deixado toda a sua numerosa riqueza para ele. O advogado leva ele bem surpreso ao mausoléu de John, onde seu corpo estava sendo preservado. Porém, estranhamente, a porta do mausoléu só abria por dentro. Fiquem aqui comigo até o final desse vídeo que você vai entender o mistério de o porquê disso. Mais tarde, o advogado entrega a Edgar um diário pessoal de John, onde queria que apenas ele lesse. Quando o advogado sai, ele começa a ler, e de cara vê uma menção de seu tio dizendo que ele era o único que acreditava em suas histórias malucas quando criança, e que então parece certo contá-las a ele, a Edgar. Onde a história começa no Arizona após a Guerra Civil, onde John Carter é um ex-capitão da Confederação do Exército que atualmente só estava procurando ouro em cavernas. Powell é um coronel do sindicato que deseja que John ajude seus soldados de cavalaria dos Estados Unidos contra os Apaches. Então ele o sequestra e tenta tratá-lo como um soldado. No entanto, John não quer mais lutar como soldado, e depois de várias tentativas fracassadas de fugir, ele consegue escapar derrubando um guarda e roubando o cavalo do coronel, que então chama seus homens e o persegue. Não muito longe, eles se deparam com um bando de guerreiros Apache em cavalos. O coronel e seus homens começam a brigar com eles e John tenta fugir em meio ao caos. Porém, o coronel se machuca na luta e John, por pura pena dele, o resgata e o leva para uma caverna. Ele entra, acende um fósforo e fica surpreso ao ver muito ouro embutido no telhado da caverna. No entanto, surge ali então um homem atrás dele do nada. Esse homem é um dos Terns que vimos aqui no início do filme. O coronel alerta John que briga com um estranho, então atira nele, fazendo-o cair no chão. Quando John chega perto dele, ouve ele dizer a palavra Barsoom enquanto olhava para um medalhão estranho em suas mãos. John pega o medalhão e repete a palavra Barsoom. Nisso, de repente uma luz azul brilhante sai do medalhão e quando John abre os olhos novamente, ele estava em um estranho deserto. Ele se levanta e tenta andar, mas cai em cada passo que tentava. Parece que ele pode flutuar no ar. Confuso, ele pratica caminhar naquele novo ambiente. Enquanto caminha, ele chega a uma colina próxima onde vê vários ovos eclodindo dentro de um recipiente estranho. Então depois disso, um grande grupo de criaturas verdes com 6 membros aparecem ali montados em criaturas enormes. O líder desses seres o ataca, fazendo John dar um grande salto. O restante começa a atirar em John, mas param quando seu líder manda. A criatura fala em um idioma diferente e se apresenta como Tas Tarkas. John se apresenta também, dizendo que seu nome era John Carter da Virgínia. Mas as criaturas entendem que seu nome é Virgínia e começam a chamá-lo assim daí por diante. Tarkas pede a John para ele pular novamente como tinha feito antes, mas ele nega e o ataca. As criaturas nocauteiam John e o mantêm como refém. Esses seres são os Tarks, que fazem parte de um dos 3 reinos que falei aqui no início do filme. Em outro lugar, no mesmo planeta, a princesa da cidade de Hellion, Dejar, pratica apresentando uma arma que ela mesma projetou para o seu pai, o rei de Hellion. Hellion, em sua guerra contra a cidade chamada Zodanga, estão prestes a perder por conta dos Terns estarem ao lado deles. Dejar descobriu o segredo do Nono Raio usado por Zodanga para lutar naquela guerra. No entanto, quando ela mostra sua arma para o rei, um homem secretamente causa um mau funcionamento, causando assim a sua explosão. O rei de Zodanga, Sabitan, quer casar com Dejar para que a guerra termine, mas ela é extremamente contra isso. Pois se Sabitan se casar com ela, ele será o príncipe de Hellion e terá o poder de governar todo aquele planeta.
Enquanto isso, os Tarks levam Jon para sua cidade e o colocam com os bebês recém-nascidos. À noite, uma mulher Tark chamada Sola alimenta Jon com um líquido estranho, no qual após isso ele começa a entender a linguagem deles. Então no dia seguinte, os Tarks levam Jon para um outro lugar e ordena que pule alto na frente de todos novamente. Jon percebe que o medalhão está com Tarkas e que sem ele não poderia voltar para casa. Então várias naves de guerras gigantes aparecem no céu, o de Elyon e Isodanga, que estão lutando entre si. A guerra é uma diversão para os Tarks, que ficam apostando quem iria ganhar. Nisso, vemos a princesa Dejah lutando em um dos navios. Ela tenta controlar a nave, mas cai no processo. Jon, usando seu recém-descoberto poderes de salto, salva a princesa. Os Tarks começam a torcer por Jon, que agora está lutando contra os soldados de Isodanga junto à princesa Dejah. Jon consegue mudar o rumo da luta, fazendo com que Elyon vença, mas a nave deles também cai. Dejah e Jon estão com os Tarks, onde o líder deles, Tarkas, se impressiona com as habilidades de Jon e o torna seu braço direito, que fica relutante com a ideia, mas não discorda. À noite, eles dois conversam e ela revela para ele que estão em Marte, que é chamada de Barsoom em seu idioma. Ele diz a ela que ele é da Terra, porém ela também acha difícil de acreditar. Por causa de sua densidade óssea mais espessa e a baixa gravidade do planeta, Jon tem aquela força incrível e por isso também podia saltar tão alto daquele jeito. Dejah então leva Jon para o Templo dos Tarks, onde nenhum humano poderia ir. Ela espera que o templo tenha alguma informação sobre como as pessoas poderiam viajar pelos mundos, como Jon fez. A Tark fêmea, chamada Sola, vai atrás deles, implorando que eles não entrem. Porém, Dejah e Jon veem a estátua da deusa Isos, a deusa dos Tarks, e lê ali algumas marcas gravadas nela. Contudo, os três são logo presos e condenados à morte por entrarem naquele templo. Tarkas pede a todos que o deixem sozinho com os prisioneiros na tenda para cortar as mãos de Jon. Quando ficam sozinhos, ele revela que é o pai de Sola e não quer que ela morra nas mãos dos Tarks. Então ele entrega seu medalhão a Jon e pede que ele vá até o rio Is para resolver o mistério da deusa Isos e voltar ao seu mundo. Então quando os Tarks olham para dentro da tenda, depois de algum tempo, eles veem que Tarkas tinha os traído. O inimigo de Tarkas, Tal Rajos, assume o comando e se declara como o novo líder. Então vemos Jon, Dejah e Sola indo para o rio Is. Dejah está liderando o caminho, no entanto, Sola diz a Jon que ela está conduzindo eles em direção à cidade de Elyon em vez do rio. Jon a confronta sobre isso e descobre que na verdade ela estava levando eles para a sua cidade e assim usá-lo como soldado na guerra. Decepcionado, Jon pede a Sola para liderar o caminho e deixa a princesa lá. Dejah insiste que ela só fez isso porque não queria se casar com Sabitan. Então Jon pede que ela o acompanhe até o rio e com nenhuma outra saída, ela concorda. Os três navegam pelo rio Is e, em certo momento, chegam a uma estrutura gigante como uma pirâmide invertida. Jon e Dejah vão para cima dela e lá vem uma estranha energia azul se formando no chão. Dejah percebe que esse é o poder do nono raio, no qual ela fez a sua arma. Eles também percebem que a aparição de Jon em Marte é provavelmente devido a uma transição de uma cópia de si mesmo da Terra para Marte, com a ajuda do nono raio. Nesse momento, um exército de War-Hon se aproxima, liderado por Madai Shang, o líder dos Ternes. Na fuga, certo momento, Jon corajosamente diz a Dejah e Sola para fugirem e que ele ficaria ali para lutar contra aquele exército. Então o rei de Elyon chega e envia seu exército para ajudar Jon, derrotando assim aquelas criaturas e o salvando. Dejah chega em sua nave e vendo seu pai o abraça e fica surpresa ao ver ali também o rei de Isodanga. Seu pai explica que ele tinha ido sem armas e soldados para pedir a mão dela em casamento e assim acabar com a guerra. Então Dejah, não tendo uma outra maneira de parar a guerra, relutantemente ela concorda em se casar com ele. Nisso voltam para Elyon e levam Jon junto com eles. Na cena seguinte, vemos ele descansando em uma câmara no palácio de Elyon. Um soldado nomeado por Dejah o busca e secretamente o leva para o seu quarto. Lá ela pede para que Jon voltasse ao seu planeta usando o medalhão, dizendo a ele as palavras que ele deveria repetir para assim conseguir fazer aquilo. Quando os guardas entram em seu quarto, Jon desaparece. Dejah pensa que ele voltou para a Terra, mas na verdade ele somente tinha se escondido dos soldados. Quando eles vão embora, Jon tenta sair, mas logo é pego por Madai Shang. Jon fica surpreso com a habilidade que ele tem de se transformar em qualquer criatura ao seu redor. Naquele momento, a cidade inteira se prepara para o casamento de Sabitan com a princesa Dejah. Madai Shang prende a Jon a si mesmo com a ajuda de uma tecnologia desenvolvida no nono raio, onde ele é incapaz de mover seu corpo de acordo com sua vontade, pois estava sendo controlado pelo dispositivo de pulso de Madai. Então ele revela a Jon que Sabitan estava planejando matar Dejah e invadir Elyon após o casamento, e que os Ternes ficaram ao lado dele na guerra porque Sabitan era mais fácil de manipular. Porém, o verdadeiro objetivo de Madai Shang era governar todo aquele planeta através dele.
Então ele, prestes a matá-lo, um cachorro alienígena que Jon tinha feito amizade antes vem em seu socorro, onde ele arranca o dispositivo de pulso de Madai, deixando Jon livre, onde assim ele corre para uma nave voadora e vai atrás de impedir o casamento entre Deja e Sabitan. Contudo, Jon não sabe como controlar aquela aeronave e aterrissa perto de um território dos Starks. Eles capturam ele e o jogam no cativeiro onde estava Tarkas espancado. Tal Rajos, que agora é o líder dos Tarks, coloca Jon e Tarkas com feras enormes chamadas de macacos brancos para morrerem numa arena. Porém, Jon, com sua força e habilidades fora do comum, consegue derrotar aquelas criaturas na frente de toda a população Tark. Depois disso, ele então desafia Tal Rajos para lutar contra ele e o derrota de uma só vez. Todos torcem por Jon, que agora é o novo líder de Tarks. Ele então os convence a ajudá-lo na luta contra Zodanga. O exército de Tarks e Jon seguem para o casamento e assim impedi-lo. Jon chega lá a tempo e consegue parar a cerimônia. E nisso, Sabitan, ao vê-lo, tenta matar Deja, mas Jon o impede bem a tempo. Então uma guerra entre os soldados das duas cidades inicia novamente. No entanto, os Tarks dessa vez estão ao lado de Helion, onde Zodanga perde. Porém, Madai Shang consegue escapar com o medalhão que Jon precisava para voltar à Terra. Jon não se preocupa muito com isso, pois ele planeja viver em Marte como marido da princesa Deja. Um dia então, sem perca de tempo, eles se casam ali mesmo e a multidão os aplaude, onde agora Jon é o príncipe de Helion. Naquela noite, vemos eles dois conversarem em uma sacada. Deja deixa Jon ao lado de fora e entra para o quarto. Quando de repente Madai Shang aparece, Jon tenta lutar contra ele, mas ele consegue usar o medalhão e o envia de volta à Terra. Quando Jon acorda, ele está coberto de poeira e sua barba está comprida. Ele está na mesma caverna que vimos aqui no início do filme. Olha para o Coronel Powell e vê somente os seus restos mortais, sugerindo que muito tempo se passou na Terra enquanto ele estava em Marte. Ali ele procura o medalhão, mas não o encontra, onde assim ele não teria como voltar a Marte. O ouro que ele tinha encontrado embutido no teto daquela caverna o torna muito rico. Ele sabe que existem mais medalhões na Terra e então abre uma mineradora e por durante 10 anos ele busca encontrar o medalhão. Até que um dia ele encontra um em uma caverna. Jon fica muito animado, porém sabe que os Terns têm observado ele o tempo todo. Seu corpo na Terra deve ser protegido quando ele for para Marte, porque qualquer dano que ele sofra fará com que ele morra em ambos os planetas. Então é por isso que seu mausoléu só abre por dentro. Jon havia orquestrado sua morte para assim retornar a Marte e escreve no diário que ele quer que Edgar, seu sobrinho, proteja seu mausoléu dos Terns em troca de sua riqueza. Edgar fica em choque depois de terminar de ler o diário. Então sai correndo para o mausoléu onde estava seu tio e tenta abri-lo com uma senha secreta que acabou sendo Ned, o nome que Jon chamava ele quando criança. Quando as portas do mausoléu se abrem, um Tern que estava espionando Edgar se aproxima dele, esperando uma oportunidade para matar Jon. No entanto, antes que ele conseguisse machucar Edgar, alguém por trás o nocauteia. Edgar fica muito surpreso ao ver que se tratava de seu tio, então Jon pega o medalhão que estava com aquele Tern. O que acontece é que ele nunca havia encontrado de fato o medalhão. Tudo isso, incluindo a sua morte, foi orquestrado para atrair aquele Tern e assim adquirir o seu medalhão. Jon então pede a Edgar para proteger seu mausoléu a partir de agora e entra nele. Ele deita na cama com o medalhão e diz as palavras-chave que finalmente o levará de volta a Marte e aos braços de sua esposa Deja. É isso aí, galera. Esse filme, na minha opinião, tem uma história de ficção bem legal e interessante a respeito de viagem entre mundos. Recomendo muito que vocês assistam ele na íntegra, pois vale muito a pena. Mas então, pessoal, esse foi o recap de hoje. Não se esqueçam de deixar aqui aquele like para fortalecer e sua inscrição aqui no canal para receberem os próximos vídeos que virão, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!